Pessoal, conforme o combinado, nesse vídeo eu vou dar continuidade à Era Vargas, falando especificamente do Estado Novo, que é o governo ditatorial de Vargas, que vai de 1937 a 1945, tá? Conforme eu havia comentado no vídeo anterior, criou-se um ambiente muito propício para um golpe, porque como havia ocorrido a intentona comunista, que foi a tentativa dos membros da ação da Aliança Nacional Libertadora de tomar o poder, porque tinham declarado, Vargas tinha declarado ilegal a ANL. Vou só pegar meu cachorrinho aqui, gente. Eu não vou parar esse vídeo de novo, porque hoje realmente está um dia bem difícil. Ninguém parece querer colaborar com as nossas aulas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tentei gravar. Bom, então vamos lá. Como houve então essa tentativa da ANL, que tinha sido declarada ilegal pelo governo Vargas, de tomar o poder no movimento conhecido como Intentona Comunista, conforme eu comentei no vídeo anterior, criou-se um ambiente muito propício para que o Vargas, que já planejava tomar o poder, porque haveriam eleições em 1938, que estão se aproximando, ele não poderia se candidatar, porque a Constituição de 1934, que era a Constituição vigente, não permitia reeleição. Então já havia a tentativa, a possibilidade, esse plano de permanecer no poder. O Vargas tinha o apoio dos militares e dos industriais. Ele baseava-se na ideia da construção de uma pátria que tivesse ordem e obediência a uma autoridade, então uma tendência muito grande a um totalitarismo, a uma ditadura. E cria-se um ambiente então propício para inflamar a população que tinha pavor do comunismo, que sequer sabia o que era, mas que tinha pavor dele. O que fazem? Criam um documento falso, que inclusive depois comprovaram ser falso, então a história das fake news não é tão nova. O militar na época, o Olímpio Mourão Filho, que era general, foi depois responsabilizado pela criação desse documento falso, que ficou conhecido como Plano Cohen, ou Plano Cohen, que tinha referência... Por que eles colocaram o nome de Plano Cohen? Porque havia um estudante húngaro que tinha sido líder da Revolução Comunista lá, que era o Bela Koin. Então usaram o nome dele no documento para inflamar a população e dizer que o comunismo estava ameaçando o Brasil. Que o comunismo iria invadir o Brasil, destruindo os lares, escolas, igrejas, doutrinando a população em geral. Enfim, colocaram uma série de mitos, de histórias, para que as pessoas, inclusive, apoiassem o golpe de Estado que foi dado pelo Vargas, que é o golpe de 1937. Quando ele fecha o Congresso, mais uma vez, nomeia interventores de sua confiança com o apoio dos militares, legitima o seu golpe através desse documento falso que foi divulgado, que é o Plano Cohen, inaugurando assim a ditadura no Brasil. Por que eu falo que ficou muito claro que ele já tinha a intenção de permanecer no poder? Por uma série de questões, mas em especial porque quando ele fecha o Congresso e anula a Constituição de 1934, já havia uma Constituição pronta, escrita, para ser imposta em 1937. Gente, como é que você tem uma Constituição pronta em 1937, se já não houvesse esse plano há muito tempo? Inclusive essa Constituição, ela foi principalmente elaborada pelo Francisco Campos na época, muito ligado ao Vargas, e que também tinha muita semelhança ideológica com o nazifascismo. Inclusive, essa Constituição de 1937 no Brasil, do Estado Novo, fica conhecida como Constituição Polaca, porque ela tinha semelhanças fascistas com a Constituição da Polônia na época, tá? Inclusive, quem quiser relembrar, a gente tem um vídeo sobre regimes totalitários, onde eu falo sobre o nazifascismo e a gente consegue entender qual é o contexto daquela época, tá? Contexto político, econômico, ideológico. Bom, essa Constituição, ela vai instaurar pena de morte, censura prévia, toda ditadura traz censura, tudo seria fiscalizado, queimam as bandeiras e os símbolos dos estados, passam a dissolver todos os partidos políticos, só permitindo o partido de Vargas, Então, unipartidarismo é característica do quê? De ditadura, tá? Dos regimes totalitários. Censura prévia? Também. Concentração de poder na imagem de uma figura de uma autoridade maior, que cria-se como o herói da pátria. Tudo exatamente
como nós comentamos com relação aos regimes totalitários, tá? Vargas mandou para o exílio seus inimigos políticos, cria então algumas formas de controle, e ele cria, por exemplo, o DASP, que é o Departamento de Administração dos Serviços Públicos, para controlar todos os serviços do país, absolutamente todos. Cria também o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fiscalizar os meios de comunicação, através dos quais, inclusive, ele fez a sua propaganda. Criava-se, inclusive, na época, o ministro da Educação era Gustavo Capanema, e eles mandaram fazer cartilhas escolares com a caricatura do Vargas, com crianças no colo, estampada nas capas. Inclusive, criou uma política educacional simplesmente desprezando a diversidade regional do país, tá? Copiando em muito, então, o nazifascismo, o que eles também fizeram com a educação na Europa, com o surgimento desses regimes totalitários, tá? A polícia política também do Vargas, liderada pelo Filinto Miller, que era ligado ao nazifascismo, tá? Uma perseguição, tortura. Inclusive, na época, esses meios de comunicação, o principal meio de comunicação na época era o rádio. Eu já tinha até comentado no vídeo anterior, né? E aí, criaram um programa, que era a Hora do Brasil. Ficavam 1 hora falando do governo, e claro, falando o quê? Só bem, só podia falar coisa boa do governo. Inclusive hoje, esse programa mudou de nome, se chama Voz do Brasil, mas foi criado na época do Vargas, ele só mudou de nome, tá? Ainda existe muita censura velada, uma série de questões que a gente precisa deixar mais claro, né? Um controle sobre a produção nacional, investimento nas indústrias de base que continua aceleradíssimo, inclusive, além das siderúrgicas e metalúrgicas, ele investe também nas hidrelétricas. Na época, a Companhia do Vale do Rio Doce, inúmeras indústrias surgem nesse momento, e isso faz com que o Vargas dê uma alavancada econômica e que muita gente não conteste o seu poder naquele momento, tá? Principalmente quem está sendo beneficiado ou acha que está sendo beneficiado pelo governo do Vargas. Inclusive, conforme eu comentei com vocês também no vídeo anterior, em 1943, que é auge do Estado Novo, da ditadura de Vargas, é que surge a consolidação das leis do trabalho, sistematizando todas aquelas leis trabalhistas que surgiram no governo provisório, dando a entender que, obviamente, ele está ao lado do povo, afinal, ele criou a imagem de pai dos pobres. E tanto deu certo que, mesmo tendo instaurado uma ditadura, o Vargas volta lá em 1950 eleito pelo povo, por maioria de votos, depois do governo do Dutra, tá? Então, assim, por isso que é uma figura controversa, uma figura polêmica, histórica e emblemática, que temos que falar sobre ele. Gente, infelizmente, num vídeo, assim, é impossível falar sobre tudo, né? É preciso estudar muito mais. É que eu tento trazer as principais informações porque eu preciso disso. Era como se a gente estivesse numa aula, na sala de aula. A dinâmica é outra, mas eu também sou obrigada a dar uma enxugada em alguns fatos, tá? Outros pontos, né? O Vargas, ele tinha uma semelhança muito grande, obviamente, com o nazifascismo. Só que por uma questão econômica e de apoio, de precisar do apoio financeiro dos Estados Unidos, ele não pode entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado do eixo, apoiando a Alemanha, a Itália, o Japão. Então, por conta de negociações econômicas, acaba se mantendo neutro num primeiro momento, embora o Vargas tenha sido responsável por entregar muitos judeus que estavam no Brasil, inclusive mulheres grávidas, como é o caso de Olga Benário, esposa do Luiz Carlos Prestes, que foi entregue para ser levada para um campo de concentração nazista a mando do Vargas aos 7 meses de gravidez. Então a gente tem que, né, falar quem realmente é Getúlio Vargas. E aí, embora tenha essa semelhança e essa colaboração com o nazifascismo, o Vargas não pôde apoiá-los. E durante a Segunda Guerra foi obrigado a entrar ao lado dos aliados, Inglaterra, Estados Unidos, né? Parte da França, União Soviética. Falo parte da França porque a França havia sido neutralizada grande parte pelos nazistas, inclusive alguns colaboracionistas franceses. A gente viu isso no vídeo de Segunda Guerra. Assistam, quem precisar, tá? Novamente, ou quem ainda não viu, vejam, porque é importante. E aí, a gente vê que os Estados Unidos, claro, vão aproveitar-se também, criando ali uma aliança econômica com o Brasil por interesses econômicos.
Uma série de questões, então, vão acontecer. Em 1944, a gente tem a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Os pracinhas brasileiros, conforme eu comentei, inclusive no vídeo de Segunda Guerra, participam e ajudam a derrotar a Itália fascista. Só que, quando ocorre o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, veio à tona todos os horrores cometidos pelos nazistas e fascistas, especialmente os nazistas, que causaram o Holocausto, um verdadeiro genocídio, nos campos de concentração. Quando isso vem à tona, não cabe mais no mundo apoio à ditadura. E o Vargas sabe disso. Então ele sabe que a sua ditadura está caminhando para o fim, é o fim do Estado Novo. O que ele pretende? Ele pretende mostrar-se flexível, claro, afinal ele lutou contra o nazifascismo para todos os efeitos, mesmo que fosse por um interesse econômico ao lado dos Estados Unidos. E aí começa uma campanha para as novas eleições. O Vargas, para todos os efeitos, apoiava a candidatura do Eurico Gaspar Dutra. Quando, por trás, disfarçadamente, ele estimulava as pessoas a um movimento que pedia para que Getúlio fosse reeleito ou que ficasse no poder, que era isso, ficar no poder, permanecer, como ele já tinha ficado durante 15 anos, que é o queremismo, queremos Getúlio. Quando as forças do país percebem, as forças da elite principalmente, percebem o desejo de Getúlio e a jogada política, ele perde o apoio dessa elite. Eles não querem mais esse autoritarismo, isso não cabe mais. Inclusive, o Getúlio tinha perdido o apoio até dos integralistas, porque ele acabou extinguindo a ação integralista brasileira. Quando deixou de ser vantajoso para ele, e ele queria o poder concentrado em suas mãos, que é o Estado Novo, ele inclusive varreu do caminho dele os integralistas, que também se tornam oposição. Então uma série de setores sociais acabam se colocando contra o Vargas naquele momento. E aí então os próprios militares, que já tinham estado ao lado do Vargas e apoiaram tanto a Revolução de 30 quanto o golpe do Estado Novo em 37, acabam tirando Getúlio Vargas do poder para que ele não possa aplicar novamente um golpe e colocam José Linhares, que era o presidente do STF na época, até terminar o mandato, para que houvessem as eleições, que colocam Dutra no poder, tá? Que inclusive eu até já gravei o vídeo falando sobre o governo Dutra também, tá? Enfim, gente, tem uma série de questões. Isso é um apanhado geral daquilo que é principal pra gente entender, tanto do governo do Estado Novo nesse vídeo, quanto no vídeo anterior, em que nós falamos sobre o governo provisório e o governo constitucional. Agora, é claro, se quiser entender realmente detalhes do que aconteceu naquela época, gente, pega livro didático, vai ler livro só sobre a história do Vargas. Tem muita coisa interessante na história dessa figura histórica, emblemática, tão controversa, que nós precisamos realmente estudar, até para entendermos depois o chamado populismo na América de maneira geral, e o Vargas é tido como um populista, não é à toa, tá bom? Assim como Lázaro Cárdenas no México, o Perón na Argentina, e uma série de figuras emblemáticas que a gente precisa estudar, tá? Eu vou desligar para poder baixar esse vídeo. Hoje foi uma luta, eu vou tentar gravar mais algumas aulas ainda hoje, porque a minha rua já é barulhenta, aqui em casa hoje foi um pouquinho complicado, mas a gente consegue, Vamos tentar nos concentrar e foco nos estudos, tá bom? Qualquer coisa vocês me mandem mensagem, a gente vai trocando informações.